Olá pessoal, aqui é o professor Wellington. Chegou o momento da disciplina de gestão da qualidade e a gente vai começar a falar da parte de inovação e empreendedorismo. Tá bom? Então sejam bem-vindos nesta nova etapa aqui da disciplina. Vamos deixar um pouquinho a qualidade e vamos começar a falar de gestão, né? De inovação, empreendedorismo, gerenciamento. Tá ok? Então, aqui começamos aqui com conceitos e definições, né? O empreendedorismo não trata apenas da criação de empresas. O empreendedorismo pode se apresentar de várias formas. Que é muito comum hoje em dia, né? Geração do autoemprego. A pessoa, às vezes, era empregada, às vezes ela tinha uma profissão, né? Devido à crise que veio ocorrendo no nosso país, ela quer gerar seu próprio emprego, não quer ficar parada, né? Quer se virar. Ela cria lá um comércio, né? Um serviço para fornecer, né? E começa a trabalhar com isso. Né? Aquele empregado, então, o empregado também pode ser funcionário público ou privado, ele pode ser empreendedor dentro da empresa, que é o intraempreendedorismo, tá? Então podemos citar aquele empregado que introduz uma inovação na organização que trabalha, criando valores adicionais como, por exemplo, novas formas de desenvolver um produto ou executar um processo. Ou, de repente, criar um novo produto, né? Você está dentro da sua empresa lá, você está vendo, está tendo uma visão, né? Vê que tem uma mão de obra qualificada, que tem equipamentos ideais, adequados, você pensa assim, putz, por que a gente não faz aquele outro produto também, né? Então você pode ser um criativo lá, um empreendedor dentro da própria empresa que você trabalha, né? Mudando a maneira que as coisas acontecem, inserindo novas coisas, né? Ou, de repente, discutindo em grupos, né? A criação desses novos produtos, novos processos, né? Que vão ajudar na economia e agregar valor para a empresa. Então, pessoal, continuando aqui com o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo interno, né? Nesse site aqui, ó, tem alguns exemplos. Eu trouxe uns aqui para vocês, né? Coisas que surgiram de dentro da empresa, né? De acordo com a ideia de colegas, né? O pessoal que trabalha em empresa há mais tempo aí já viu, né, aquelas caixinhas que colocam, né, na empresa para você dar sugestões, as melhores sugestões são premiadas. Um tempo atrás eu fui fazer uma visita com uns alunos numa empresa, tinha lá uma caixinha mesmo para a pessoa dar sugestões. Se a sugestão fosse implantada, né, o funcionário ganhava um prêmio. E numa dessas daí, eu fui lá, o cara estava me explicando lá que ele deu uma sugestão lá para a empresa, teve uma redução lá de custo, ele teve um prêmio em dinheiro, e além do prêmio, toda a família dele, lá 10 pessoas, foram na melhor churrascaria lá da cidade, lá, né? Tudo bancado pela empresa, né? Fazia parte do prêmio. Então, veja que interessante, né? Além do prêmio individual da pessoa, ele pode, né, orgulhar a família dele, né? Mostrar que ele teve uma ideia criativa, que ele conseguiu, de repente, reduzir um custo lá, né? Que a empresa está, né, agradecida por ele. Isso aí enche a pessoa de orgulho, né? De ficar satisfeito, né? Muitas vezes nem é o salário, nem é o prêmio em dinheiro que satisfaz, mas é o mérito, né? O agradecimento da empresa por ter, né, desenvolvido algo novo. Então, continuando aqui nessa figura, o PlayStation, né? A PlayStation, ele fabricava outras coisas, tá? Era fabricante de som, não fabricava games, não. Então, através de um funcionário que teve a ideia, desenvolveu um chip e criou um videogame, né? PlayStation, muito bom, né? Famoso, né? Vocês conhecem aí. Intel, né? Assim por diante, né? DreamWorks, 3M, né? O Gmail, são coisas criativas que partiram, né, de outros produtos, né? Tinha aquela base de outro produto, foi aumentando ali, né?
as ramificações, vamos dizer assim, né? Vocês lembram que Bombril só fazia Bombril, só palha de aço? Não, hoje em dia tem tanta coisa, né? Detergente, tem outras coisas, outros produtos lá, aquele de passar na madeira lá, que chama óleo de peroba, não é como que chama? Lustramóveis, da marca Bombril, já vi esses dias, até minha esposa comprou aqui em casa. Então antes era só palha de aço, né? Agora tá com outras coisas aí que foram agregando. A Coca-Cola, para vocês terem uma ideia, me parece que ela está querendo entrar para os lácteos, né? Que antes, né, a gama deles era bem menor, foi só aumentando, né? Agora parece que está querendo partir para os lácteos. Interessante, né? E assim por diante, as empresas vão achando brechas, lá o pessoal vai tendo ideias, né? E elas vão sendo implementadas. Se chama intraempreendedorismo ou empreendedorismo interno. É bom, é bom, é bom. Todos ganham, né? A empresa se fortalece, né? A pessoa, né, fica muito bem vista dentro da empresa. É muito bom para todos. Então, empreendedorismo, conceitos e definições. Uma das coisas, né, que na verdade é o mito que mais me incomoda quando falamos em empreendedorismo é a noção equivocada que as pessoas têm de que só as mentes brilhantes empreendem. Isso não é verdade, pessoal. Tem alguns que têm um pouquinho mais de facilidade, mas todos nós podemos conseguir ser criativos e empreender. Isso foi feito estudo, já tem comprovado isso aí em livros, tá? De fonte segura mesmo aí. Todos nós treinando, né, a nossa criatividade, treinando e outras coisas também, né? Lógico, né? Para empreender você tem que ser corajoso, né? Não pode ter medo de perder, que muitos, se vocês forem pesquisar alguns empreendedores famosos aí, muitos não foi de primeira que acertou. Vocês vão ver aí que foi árdua, né, a batalha, muitas vezes tinha tudo, depois caiu, perdeu tudo, depois voltou de novo, depois até conseguir se estabilizar e ter aquele sucesso, né, que é reconhecido hoje em dia. Empreender é ousar? Olhe para frente e descobrir novas demandas por produtos e serviços em cima de outros produtos que já estão no mercado. Olha aí, ó. Olhar para frente e descobrir novas demandas dos produtos e serviços em cima de outros produtos que já estão no mercado. Tem muitas coisas, tá, pessoal? É uma gama, né, gigantesca. Muitas vezes pode pensar em um carro movido a um combustível limpo, energia limpa. Pode pensar até numa casquinha de sorvete diferente que ninguém tem. Que ontem eu fui para São Paulo, passei num posto ali no Castelo Branco. Minha filha queria tomar sorvete, né? Ele parou para usar toalete lá e tal, ela queria sorvete. Uma casquinha super diferente, muito gostosa, saborosa, com chocolate, né? Ela enroladinha, bem torradinha, enroladinha com chocolate, bem cremoso, e uns negocinhos coloridos, muito bonito e gostosa. Aquilo lá já, pra mim, já é um empreendedorismo. Só eles que têm, eles que desenvolveram, né? E é o diferencial do sorvete, uma delícia a casquinha. Com certeza, outro dia que eu for, vou passar lá de novo, que minha filha gostou muito. Então, pense, né, que tem milhões e milhões de possibilidades de criatividade, de ousar, né? Empreender é ousar, sim, com certeza. Com certeza. Pode dar certo, pode dar errado, na maioria das vezes, né? Fazendo um estudo bem caprichado, bem feito, um estudo de mercado, tem tudo para dar certo. Então, né, o grande aliado do empreendedorismo é a criatividade. A pessoa, quanto mais criativa, melhor, vai ter mais sucesso para empreender. Isso aí que eu queria, essa mensagem, queria que vocês guardassem muito bem. E todos nós somos criativos, uns mais, outros menos, mas todos nós podemos treinar e sempre ser criativos. Todos nós conseguimos. Basta o quê? Né? Ter força de vontade, ter determinação e correr atrás dos sonhos. Aqui uma breve descrição aqui, de acordo com o dicionário.
Criatividade é o ato de criar, tirar do nada, transformar, educar, gerar, inventar, produzir, cultivar, instituir, fundar. A partir dessas definições, podem partir todas as possibilidades existentes no recriar ou inovar. Criatividade não é sinônimo de inventar coisas desrespeitando normas. Isso é muito interessante, grave muito bem isso aí. Temos que respeitar normas, respeitar pessoas, respeitar instituições, né, o ser humano, meio ambiente, etc, etc. Né? Criar não é coisa de quem não planeja e precisa improvisar para se sair das situações problemáticas. A criatividade precisa ser contextualizada através de um olhar atento aos objetivos organizacionais que compartilha conceitos e métodos acerca das dimensões organizacionais, da noção de competências e interage com sua história, visão, negócio, missão, valores, princípios e estratégias. Então, a criatividade é a ferramenta-chave para o empreendedorismo. De certa forma, todos somos criativos, né? Acabei de falar. Todos temos criatividade e quanto mais se treina, mais essa habilidade fica forte em cada indivíduo. Portanto, todos, sem exceção, podemos ser criativos e para isso basta pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, pessoal, é pensar sem preconceito, tá? Pensar livre, sem medo de pensar, sem medo de expor depois, né? Que de repente você vai ter uma ideia lá, vai precisar de alguém para te ajudar na ideia, né? Mas é pensar livre mesmo, tá? Sem preconceito, sem medo. Não existe ideia doida, né? Qualquer ideia é uma ideia. Pensar fora da caixa significa abandonar os padrões que limitam o seu pensamento e expandir sua criatividade. Pense livre, sem medos. Pense mesmo. Aqui me veio na memória aqui, né? Steve Jobs, Bill Gates, que vocês, né? Contemporâneo, né? Vocês conhecem, já ouviram falar muito. Henry Ford, imagine Henry Ford, né? Em 1880, mais ou menos, que ele tentou desenvolver o carro e conseguiu, né? Ele nasceu numa fazenda, né? Ele era muito curioso, né? Ele via que o pai dele, né, tinha muito trabalho forçado. Ele começava a desenvolver ferramentas e equipamentos para lavoura, né, para manejo de gado, etc. Né? Então ele começou a inventar as coisas. E o pai dele queria muito que ele estudasse. Ele começou a estudar engenharia, né, começou a trabalhar e trabalhava 12 horas por dia, né, numa engenharia lá se não me engano, ele trabalhou até para o Thomas Edison. Ele trabalhava para o Thomas Edison, se não me engano. E depois do horário, ele desenvolvia o carro dele. Ele fazia o carro dele lá. Ele ficava a noite toda mexendo, né? O que foi? Poderia alguém, né, falar, nossa, você é doido fazer um carro? Tá maluco? Não. Ele pensou sem medo, né? Ele teve, né, a ideia, a criatividade dele fora da caixinha. Ninguém tinha carro, mas eu vou ter um carro, né? Eu vou desenvolver um carro. Então foi indo, ele conseguiu desenvolver, começou a ir trabalhar com o carro dele, chamou muita atenção. Daí, a princípio, ele tentou fabricar carros para corrida, né? Uma série de carros lá. Tentou montar uma empresa, não deu certo, foi indo, que com o tempo ele se acertou. Ele arrumou investidores lá e conseguiu fundar a Ford, né? Então, vejam que, né, tem que ser persistente, né? Tentar várias vezes, né? Enxergar longe, enxergar fora da caixa. É um exemplo, né? O Henry Ford. Aqui algumas diferentes formas de entender a criatividade, né? Aqui falavam, né? Vem de inspiração divina. Teorias filosóficas modernas. Criatividade como um gênio intuitivo, como força vital, como força cósmica. Teorias psicológicas. Associação com outras existentes. Teoria de Gestalt.
impulso inato para redirecionar solução incompleta. Psicanálise Freud, Maslow, união entre consciente e inconsciente. Pensamento lateral, reorganização de informações em novos padrões. Aqui as principais características da criatividade. Algo novo para o indivíduo criador. Deve ter valor normalmente para solucionar problemas. Varia de realizações modestas e obras de renome. Como eu falei, né? De repente é uma casquinha, é um pão diferente que o cara vai produzir, né? É um refrigerante diferente. Né? E ele vai pegar aquela fatia do mercado e ele vai arrebentar. Então a criatividade, né, tem essa variável aí, né? Pode ser coisa modesta ou coisa muito grande. Promovida individual ou coletivamente, tá? Na maioria das vezes coletivamente, né? Individual fica um pouco mais difícil. Sempre a gente vai precisar de 1, 2, 3 pessoas para conhecer a nossa ideia e ajudar, né, a desenvolver. Muitas coisas são quase impossíveis de ser feitas sozinhas, né? Outras não, né? Mas algumas coisas são bem difíceis de fazer sozinho. A criatividade e a inovação oxigenam o cotidiano das pessoas, trazendo um hábito saudável para o ambiente organizacional e sendo gradativamente transferido para outros contextos e outros ambientes. O mais interessante é que a criatividade dá permissão às pessoas para que se percebam criativas. E as possíveis aplicações para a criatividade? Então, a aplicação da criatividade para produto, né, ciência, arte, política. É o produto aqui, expressão, produtividade, né? Você pode criar desde um processo, né, que vai gerar economia, né, maior lucro, maior competitividade, ou um produto inovador de expressão que vai, né, vai cair no mercado como uma luva, como a gente diz, né? Vai ser muito buscado, né, muito bem vendido. Né? A ciência também, que é inventiva, inovativa, emergente. A arte e a política. Por que a criatividade é importante? Desculpa. A criatividade pode ser utilizada para solucionar inúmeros tipos de problemas e atingir objetivos dos mais variados. A criatividade tem que ter algum propósito, alguma aplicação prática para que seja reconhecida a sua importância. Motivos pelos quais a criatividade é importante. Ajudar a desenvolver soluções, produtos, serviços, apoia as metas estratégicas das organizações, permite alcançar e manter vantagem competitiva até nível global, ajuda a motivar os colaboradores dentro das organizações, que eu falei lá do intraempreendedorismo, né? Acaba motivando de forma com prêmios, né? Com reconhecimento dentro da organização. No caso que eu falei no início lá, reconhecimento dentro da organização e com os familiares, né? Por isso pagou, né, a melhor churrascaria da cidade e tal, lá para 10 pessoas, né? Levou a família, alguns amigos também, né? O pessoal gosta muito, né, de ser reconhecido, né? Quem não gosta. Possibilita a compreensão do mundo e das ansiedades do povo, né? Pois para criar algo inovador, muitas das vezes tem que conhecer as ansiedades do povo. De acordo, pessoal? Me lembrei agora do celular também, né? Quem diria, né, que há alguns anos, não muitos atrás aí, a gente ia ter um celular, né? Que fala de qualquer lugar. Antigamente, para quem é um pouquinho mais velho aí, né, a gente usava somente o telefone, né? Aquele telefone de mesa lá, aquele comumzinho lá, né? Tinha que estar conectado na parede lá e tal, né? A gente achava que ia ser difícil, né? Demoraria muito ter algo móvel, assim, um celular móvel, né? Um telefone móvel. Que a gente assistia, o pessoal que é da minha época, aí, que tem um pouquinho mais de 40 anos, vai lembrar dos Jetsons. Os Jetsons eram um desenho futurista, né? Passava, acho que não lembro, acho que era na Globo que passava o desenho. Então ele tinha uma empregada que era um robô, né? A casa dele era um
lugar bem alto, por isso o carro dele voava. E ele tinha algo parecido com um smartphone, assim, que ele enxergava a cara da pessoa, a pessoa também olhava a cara dele, né, e conversava. Como se fosse uma videochamada pelo celular hoje em dia, né. Então, nos anos 80 já tinha isso aí, né? Esse desenho futurista aí. E o chefe dele também aparecia na tela, às vezes, lá para dar bronca nele, na casa dele, lá para ele trabalhar. Ele pegava o carrinho dele, né, o carrinho voava e ele saía. Era bastante interessante o desenho. Então, ó, a inovação pode partir de qualquer um, em qualquer lugar. Hamel e Getz, 2004, página 13. A criatividade e a inovação acontecem por serendipidade, são aquelas quando as ideias que as produzem ocorrem graças às descobertas fortuitas. Fases do processo criativo: percepção e o problema, necessidade e curiosidade. Eu vou falar aí do Henry Ford, né? Ele viu que, né, o pessoal estava ansioso em ter um carro, né, movido a gasolina, etc. Né? Já tinha o trem, né, movido a carvão. Era uma necessidade. E curiosidade dele também, parte dele, né, era muito curioso. Preparação, investigação do problema. Incubação, desenvolvimento inconsciente. Iluminação, momento da criação. Verificação, crítica sobre a ideia. Então, quando você vai verificar, de repente você vai fazer os ajustes ali na ideia. Concentração é a reunião de todos os pensamentos ou a atenção direcionada para um fator ou foco. A centralização de forças ou o direcionamento dos pensamentos para alcançar o objetivo desejado. Tempo. Certifique-se de que os funcionários disponham de tempo, das ferramentas e do espaço necessário para exercitar os músculos inovadores. Então, né, não adianta só cobrar, tem que ter um tempinho também, né, para pensar, para investigar, né, para pôr a caixinha para funcionar. Acesso e disseminação de informações. A pessoa com ambições intelectuais específicas consegue descobrir numa livraria ou biblioteca informações que passam despercebidas às outras pessoas. Pereira e Fonseca, 1997, página 104. Existência de infraestrutura da inovação pública. Vários autores afirmam que diversos esforços podem ser empreendidos pelo governo, a fim de promover a inovação, destacando-se desenvolvimento científico e tecnológico, existência de lei de proteção à propriedade intelectual, adoção de incentivos fiscais. Essas iniciativas devem sempre visar o longo prazo. Trabalho em equipe. O pensamento criativo em equipe aumenta simplesmente a possibilidade de formação de ondas ou circuitos de conexão, a união de vários cérebros e a junção do conteúdo de várias gavetas. Né? A gente está falando de caixinhas, agora gavetas, né? Nos coloca à disposição de uma série de possibilidades. Ou seja, né, é aquele chamado, né, brainstorming lá, né, que o pessoal faz e começa a tirar ideias, né, é um treino também para a criatividade. O pessoal começa a puxar pela memória coisas, né? E vocês lembram da regra do brainstorming, né? Não pode criticar, não existe ideias malucas. Tem que anotar as ideias do brainstorming ao pé da letra, de acordo com a pessoa está se expressando. Não pode querer pôr palavras na boca de outra pessoa. Então, né, é uma tempestade de ideias, realmente, né? Todos vão ter que opinar e não existe ideia errada, ideia doida. Tem que ser respeitado, não pode fazer piadinhas e nada, etc. Né? É um momento ali de seriedade, né? de desenvolvimento de ideias. Que uma ideia também puxa a outra, né? Por isso que não pode perder o foco, fazer piadinha e deixar a pessoa também inibida. Né? Então, é um primeiro passo aí para a criatividade, no brainstorm.
propósito de buscar a diversidade de ideias, encontrar a melhor solução de uma série e não a satisfação com a primeira solução encontrada. Interessante, né, pessoal? Quanto mais soluções alternativas produzirmos, maiores serão as chances de encontrarmos a melhor dentre elas. Então, o que a gente busca? Quantidade, não qualidade. Qualidade depois a gente vê, né? Quantidade de ideias, quantidade de criatividade, muita quantidade, né? Para depois, né? Isso aumenta as chances de encontrar melhor, né? E depois filtra e escolhe as melhores. Proteção a ideias e treinamentos. É necessário para um indivíduo criativo que suas ideias sejam protegidas e reconhecidas. Sem isso, esse indivíduo deixa de gerar ideias novas. Muito lógico, né, pessoal? Então, se de repente eu estou lá debatendo uma ideia com o meu superior, né, ele deve guardar o segredo entre que eu confiei a ele, né? Não espalhar para todo mundo, depois todo mundo vai falar que é o dono da ideia, se ela for boa, né? Se for ruim, vai ser minha mesmo, mas se for boa, todo mundo vai querer, né, partilhar da ideia, né? Falar que é dele, né, por querer ter vantagem. Barreiras ao processo criativo. Centralização de decisões. Olha aqui. Ó. A pessoa só decide, só pode começar a ter criatividade se o pai lá, o superior, der a benção, né? Não é legal isso aí. Muitas regras e formalismos, isso aí trava tudo. Resistências a mudanças. Nossa, gente, como tem resistência a mudança em empresa, hein, pessoal? Se vocês, né, a maioria de vocês acha que trabalham em empresa, vocês devem passar por isso. A pessoa tem muita resistência. Muitas vezes, né, a gente tenta implementar coisas ali, coisas novas, coisas para ajudar. O pessoal fica de cara amarrada por um bom tempo para aceitar. O pessoal não gosta de mudar. Sai da zona de conforto, né? Toda mudança sai da zona de conforto da pessoa. O pessoal prefere fazer do jeito antigo, né? Que tem prática, que está mais habituado e resiste a mudar. Falta de recursos humanos, financeiros, informação e tempo. Isso aqui é um grande vilão, né? Principalmente o financeiro. Barreiras individuais, medo de correr riscos, insegurança, resistência à ambiguidade e inflexibilidade. Isso aqui também é um problemão, tá? Tem que ser livre, né? A pessoa tem que se soltar para criar. Não pode ter medo. Se deu errado, deu mesmo. Fazer o quê? Não pode esquentar a cabeça. Tem que tentar. O que importa é tentar. Né? Se ninguém tentasse, a gente não tinha saído da ideia da pedra ainda, né? O pessoal, né, sempre tem tentado aí, dê certo ou não. Muitas vezes não vai ser de primeira que vai dar certo mesmo. Não pode ter que erguer a cabeça e seguir em frente. Criatividade e inovação. A inovação depende de uma conjunção de fatores para tornar-se realidade. Então, falando em criatividade, devemos entender que o correto é pensar fora da caixinha. Pensar sem pudor, sem medo, sem preconceitos. Criatividade em conjunto. Toda grande invenção sempre precisa dos colaboradores, das pessoas de confiança em que você possa ter como ajuda. Seja ela um conselho ou parte do processo construtivo. Muitas das vezes, a ideia é tão complexa que você pode confiar uma parte da sua ideia, né, para uma pessoa que é o expert naquele segmento, para ele te ajudar. Mas tem que ser uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa que realmente vai andar ao teu lado, né? Todos somos criativos, basta treinar e quanto mais treino, melhores serão os resultados. Crie livre com leveza, o céu é o limite. Principais deficiências do processo de aprendizagem nas organizações. Eu sou o meu cargo, limitação, a função e falta de objetivo. O inimigo está lá fora, a culpa é sempre dos outros. Né? A fixação em eventos, ênfase no curto prazo. A não conscientização das mudanças. Falta de atenção à sutileza e aos indicadores de longo prazo. O mito da equipe administrativa. Vai bem nas rotinas, mas não nas situações difíceis.
Então agora vamos praticar a atividade em grupo. Vou passar aqui um exercício, uma atividade para vocês. Vocês podem fazer de grupo de até 5 pessoas. Então vai aqui. Imagine que você é o gerente ou o dono de um restaurante. Estamos na época de estiagem e a companhia de abastecimento de água já avisou que vai faltar água. Você precisa controlar o nível da caixa d'água de seu restaurante, pois quando estiver em um quarto, você precisa chamar o caminhão-pipa para encher a caixa d'água e não deixar faltar. Aqui umas instruções. Em grupos, façam um brainstorming, grupos de até 5 pessoas, e criem um dispositivo de baixo custo para saber o nível da caixa d'água. Sejam livres, usem a criatividade e as ideias, pensem fora da caixinha. Em uma folha, descreva o projeto de vocês, as peças utilizadas, funcionamento, etc. e avalie o custo. Tá? Pode ser de até 5 pessoas, tá, pessoal? Os grupos devem se reunir através de um brainstorming, discutir as ideias, colocar no PowerPoint ou no Word, tá? A ideia escolhida, explicar direitinho qual que é a ideia, os custos, pesquisar direitinho, tá? E entregar em PDF. Tudo bem, pessoal? Aqui tá, eu não atualizei, deixa eu atualizar aqui a data. Até o dia, hoje estamos em novembro, até a primeira semana de dezembro. Até primeira semana de dezembro. Vocês podem fazer esse favor e anexar a tarefa no Moodle, tá? Então, aqui uma ilustração aqui, tá? Aqui está o restaurante, aqui é a área interna lá, né? As caixas d'água. Imagine, só para dar um... Ou, de repente, a caixa d'água lá em cima, sem acesso, né? Pensem e resolvam essa questão aí. Tá bom, pessoal?